A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação, a nossa última meditação da lição de número 3 do terceiro trimestre de 2022, a sutileza da imoralidade sexual. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje, sábado, dia 16 de julho, está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 20. Então, na verdade, é um versículo que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que diz: porque fostes comprado por preço, glorificai por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o título da nossa leitura fala sobre a necessidade de glorificar a Deus com o corpo. Então, um dos princípios do culto a Deus, lembrando que culto a Deus ele não se restringe ao tempo que passamos no templo, né? Mas uma das formas de cultuar a Deus, ou uma das formas de glorificar a Deus, é a santidade do corpo. Tem pessoas que ignoram isso, que acham, não, Deus não ignora. Se o corpo é um instrumento pelo qual Deus quer usar, sim, Deus quer sim usar o nosso corpo, tá? Quer usar os nossos pés para ir aos valados, a pregar o evangelho, quer usar a nossa boca para poder proclamar o nome santo do Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos usar. Então a Bíblia fala muito sobre santificação do corpo, tá? E esse texto aqui deixa bem claro que diz que nós temos que glorificar a Deus no corpo e no espírito. Outro versículo bem interessante que fala sobre isso é Romanos, quando diz, né? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, Romanos 12, que apresentei os vossos corpos santos e irrepreensíveis a Deus, que é o vosso culto racional. Então, está falando para poder apresentar um sacrifício vivo, né? Diferente da antiga aliança, que o sacrifício era morto, tinha que imolar, tinha que apresentar o sacrifício do animal morto. Agora o sacrifício é vivo, ou seja, é o nosso próprio ser, é o nosso próprio corpo em glorificação a Deus, o Senhor. Tá, meus amados irmãos? Então, é bem interessante essa questão aqui de glorificar a Deus com o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo não pode ser instrumento de imoralidade, instrumento de perversão, instrumento de depravação, instrumento de pecado. Paulo diz, em Romanos 6, esse mesmo corpo que vocês apresentaram como instrumentos de injustiça para servir ao pecado, apresenta agora esses mesmos membros como instrumento de justiça para a santificação. Está lá em Romanos capítulo de número 6. Ponto 3 do tópico 3 fala o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja deve de alguma forma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e com tal deve ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve também rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como prática, afasta-se daquilo que preceitua a palavra de Deus sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui também os homossexuais. Na verdade, irmãos, muitas vezes nós temos uma, como é que eu posso dizer assim, uma homofobia embutida, né? Não é aquela homofobia de agredir verbalmente, né? Ou até mesmo fisicamente. Não é esse tipo de homofobia, mas é aquela homofobia no sentido de rejeição.
né? Muitas vezes nós temos dificuldades em nos relacionar, em até mesmo expor o evangelho para essas pessoas. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei num ambiente onde tinha um rapaz lá na época que ele era homossexual, e em determinado dia ele passou e ele viu eu lendo a Bíblia, ele parou e começou a conversar comigo sobre a Bíblia, e entre mentes da conversa ele perguntou se a prática homossexual era realmente proibida pela Bíblia. Eu falei que sim, né, com toda autoridade, com amor mesmo, com amor, porque Jesus até mesmo quando ele repreendia com amor, né? Eu falei que a prática realmente, ele pediu para mostrar, eu mostrei o texto da Bíblia, mostrei o texto de Coríntios, né, 1 Coríntios 6, e ele ainda indagou, falando, mas se é errado, por que existe pessoas assim no mundo, tá? Eu peguei e citei o texto de Romanos para ele, né, que Deus respeita o livre-arbítrio e que os homens, deixando, né, a relação natural com as mulheres, inflamaram suas paixões, né? E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, ele aceitou a palavra, né? Não sei, depois eu passei mais um tempo lá, ele saiu da empresa, não sei qual foi o destino desse rapaz, mas que a palavra foi pregada, foi. Então nós temos que entender isso, nós não devemos aceitar jamais as práticas. Agora as pessoas, elas são alvos também da graça e da misericórdia de Deus. É isso que nós temos que entender. Conclusão. Nessa lição aprendemos sobre os 3 principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vamos fazer, né, e ser realizados e planificados. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.